E aí pessoas, tudo bem com vocês? Pessoas, hoje vamos falar um pouquinho sobre animações dentro do PowerPoint. Animações no PowerPoint são muito úteis porque aumentam muito as coisas que podemos fazer dentro do PowerPoint. E existem três categorias. Conhecemos as animações na guia Animações. Temos animações verdes, que são de entrada, amarelas de ênfase e as vermelhas de saída. As animações são sempre colocadas em um objeto. Então, vou colocar uma forma aqui, porque objeto dentro do PowerPoint é qualquer coisa. Um texto é um objeto, uma imagem é um objeto, uma forma é um objeto, tudo é um objeto. Então, antes aqui estava tudo em branco porque eu tinha clicado em nada. E como assim? Qualquer coisa é um objeto, mas o nada ele não é um objeto. Então, por isso que fica tudo em branco aqui. Clicando, aparecem, como eu havia dito, as verdes, que são de entrada. Significa que elas fazem entrar o objeto. Não tem nada na tela, a animação verde executa, ela aparece. As amarelas são de ênfase, então o objeto aparece na tela no momento da execução e ela se altera de alguma forma. E as vermelhas são de saída. O objeto já aparece na tela, ele sai quando a animação é executada. Para ficar mais simples, eu vou numerá-las aqui. Vou criar uma cópia. 2 e 3. Para ficar mais fácil, eu vou aumentar esse número. Eu vou alterar 2, alterar 3. Então, no objeto 1, animação de entrada, eu vou colocar surgir. No objeto 2, animação de ênfase, vou colocar para aumentar. E no objeto 3, uma animação de saída. Então, o que vai acontecer? A1, assim que eu executar o slide, ele não vai aparecer. Eu vou clicar em próximo e ele vai aparecer. A animação 2 vai aparecer no começo da tela. Vou clicar em próximo ou seta para frente ou espaço, ou clique no seu mouse. Ela vai ser alterada, vai crescer porque foi aumentar, coloquei. E o objeto 3, ele vai aparecer no início da tela. Quando eu clicar, ele vai sumir. Então, realizando a apresentação, como eu disse, o objeto 1 não aparece, eu clico, ele aparece. O objeto 2 apareceu, eu clico, ele se altera. O objeto 3, ele apareceu no início do slide também, eu clico e ele some. Então, entrada, ênfase, saída. Beleza. Mas o que eu vou passar hoje é mais interessante, que é poder usar mais de um slide, mais de uma animação no mesmo objeto. Para fazer isso é muito interessante. Vou pegar aqui uma caixinha. Essa caixinha estou colocando como caixa, mas poderia ser uma imagem online, poderia ser um documento, poderia ser qualquer coisa. Vou fazer ela e eu vou colocar uma word art. Vou aqui em inserir, vou pegar uma word art. Eu vou escrever aqui texto 1. A intenção do que eu vou mostrar agora é fazer com que um único slide se torne quantos você quiser. A pessoa vai ver sua apresentação, vai pensar, nossa, só tem um slide, vai ser rápido, e não vai ser bem assim. Essa é a melhor parte. Então, para começar isso, eu vou deixar isso para fora. Note que mover o texto e a forma, ou a imagem, se fosse a mesma coisa, separadamente dá trabalho. Então, o primeiro objeto é selecionando os dois, apertando Ctrl, segura e clica em ambos. Apertando Ctrl, eu consigo selecionar ambos ao mesmo tempo. E bem aqui eu consigo agrupar. Pronto, a minha forma agora é uma só. Isso vai me facilitar na hora de trabalhar. Eu vou crescê-las porque creio que vai ficar melhor para a gente trabalhar com eles maiores. Vou pegar esse texto aqui, deixar um pouquinho maior também. Qual que é a ideia? O meu slide vai aparecer aqui no meio da tela e não vai aparecer nada. Então, eu vou querer que eles apareçam vindo aqui para o meio da tela. Para fazer isso,
eu vou lá em animações e vou pegar primeiro a trajetória, que é essa linha que tem aqui embaixo. Não apareceu na tela, porque ele executou a animação, porque ela veio daqui, repare, aqui. Eu tenho um ponto verde, onde ele começa, e o ponto vermelho, onde ele termina. O que eu vou fazer, eu vou alterar o ponto vermelho, clicando em cima dele, para o meio da tela. Desse jeito, o slide vai vir daqui e vai chegar no meio da tela. Posso clicar em visualizar, e ele chegou. Beleza. Só que eu queria que ele viesse pequenininho e crescesse no meio da tela. Se eu vir aqui e pegar a animação verde, que é a de zoom, cadê zoom? Eu substituiria as linhas pela zoom. Vou fazer aqui para mostrar para vocês. Se eu clicar aqui em zoom, repare que eu só tenho o slide zoom, não tenho mais aquela linha. Tem um númerozinho bem aqui no canto que eu posso mostrar isso acontecer pra gente. Bem aqui. Então o que eu vou fazer? Ao invés de clicar aqui, eu vou vir cá em adicionar animação. Aí eu posso ter a animação de zoom junto com a animação de aumentar e diminuir. Mas acontece o seguinte, se eu clicar aqui em apresentar, ó, ele ocultou, depois, viu o que aconteceu? Ele fez um, depois o outro. Então ele andou, depois ele surgiu de dentro, que não é bem o que eu queria. Então, uma vez que eu estou aqui com o 2 selecionado, né, que é o nosso de zoom, eu posso clicar aqui ó, em com o anterior. Aí o que vai acontecer? Quando eu executar, ele vai crescer e vir para cá ao mesmo tempo. Essa visualização não ficou muito interessante por causa dos tempos. Se eu clicar aqui, ele abriu de cá, mas pode ser que ele não abra. Então eu preciso abrir o painel de animação. Cliquei em painel de animação, vai abrir essa telinha. Repara bem aqui do lado que eu tenho uma linha azul, que é o tempo, e uma linha verde, que também é o tempo. Mas esse azul é o da linha, e esse verde é o de zoom. Fica legal se eu fazer o zoom ser um pouquinho maior, que o azul. Como que eu sei que ele é maior? Eu clico aqui, eu reparo o tempo, 2 minutos. Cliquei aqui, fez 2,80, 2 segundos. Clico aqui, 2,8 segundos. Um pouquinho maior. Vou clicar em executar para você ver. Ó, viu que ele veio pequenininho e cresceu? Isso dá um aspecto para a sua apresentação muito interessante. O que você vai fazer agora vai ser o seguinte. Você está falando sobre um texto, sei lá, você vai falar sobre saúde, você vai falar sobre sua atividade escolar, sobre o seu tema, e etc. Seu tema 1. Ele surgiu e apareceu aqui. Beleza. O que eu quero fazer agora é tirar ele, mas colocar ele de lado, como se fosse um tópico ou um menu do que você fez. Então, eu vou pegar esse slide que está no meio da tela, ele parou no meio da tela, e eu vou levar ele para o cantinho. Então, para levar ele para o cantinho, eu vou adicionar uma outra animação de linhas. Não podemos ver novamente, porque a animação de linha foi executada aqui do lado. Vou pegar o início dela, o verde, e vou juntar com aquele vermelho. Ele não veio. Eu vou juntar esse verde com aquele vermelho para ele sair daqui, e eu vou colocar isso daqui aqui no cantinho. Então o que vai acontecer? O meu slide vai ser executado, ele vai vir do nada, vai vir aqui no cantinho e vai ser jogado para cá. Só que ele está muito grande agora. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma animação dessas amarelas, que é essa de cá, aumentar, diminuir. Ela aumentou, eu queria que ela diminuísse. Vou aqui na opções do efeito, vou pegar o curto. E eu vou fazer com que essa animação amarela execute com a anterior. Assim vai ficar desse jeito. Ele vai vir curto, vai crescer no meio da tela, depois ele vai encurtar e ir para a beirada. Feito isso, agora basta você repetir o mesmo processo com outras formas, outros textos, outras imagens. Então, eu vou fazer mais uns 2 aqui só para vocês entenderem bem. Peguei uma forma, como eu falei, peguei só uma forma, mas na verdade pode ser uma imagem.
pode ser uma figura. Peguei um círculo só para ver que tanto faz a forma que você colocar, o jeito que você for colocar o texto. Vou colocar aqui texto 2. Eu vou juntar os dois, né, porque é uma técnica interessante, você agrupar ambos, fica mais estético. E é aquele mesmo esquema, eu vou fazer a animação de entrada, então vou pegar a linha, desculpa, vou começar com a linha, vou fazer com que o vermelho acabe aqui no meio, vou até para todo mundo ir para o mesmo centro, que eu acho que fica bonitinho. Junto com ele, vou adicionar animação, vou pegar a de zoom bonitinho. Vou aumentar o tempo da zoom e fazer com que ela execute com o anterior. Eu posso fazer tanto aqui quanto aqui em cima, tem o mesmo resultado. Então, se eu clicar bem aqui e clicar reproduzir a partir de, vai vir de cá. Agora eu quero que ela vá para o cantinho aqui de baixo, então vou adicionar a animação novamente, vou pegar o tipo linha. Vou pegar o começo dela, que é o ponto verde, para ir lá no centro. E o final dela, que é o vermelho, aqui para o canto. E vou adicionar mais uma amarela, aumentar, diminuir, para colocar no curto. E executar com o anterior. Então, desse jeito, vou apresentar aqui para vocês. Apresentando o slide, não aparece nada na minha tela, clico. Ele vem do cantinho, vê meu texto, eu posso fazer essa minha apresentação sobre meu assunto primeiro e tal, blá blá blá. Falei dele, ele vai para o cantinho. Vou falar sobre o meu segundo assunto agora, ele também vem do nada, cresce, vou falar lá 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 sobre ele, tá? Vou guardar ele para o canto para falar de outro. E assim, repetitivamente, quantas vezes você puder, quantas vezes você quiser. Dá para organizar como se fosse um mapa mental, com o título principal aqui no meio, tudo circulando. Dá para usar esse mesmo mecanismo para fazer uma linha do tempo. Tem várias funções e aqui só depende da sua criatividade. Mas esse esquema de fazer vários efeitos faz com que você tenha um único slide e quantas apresentações forem necessárias nesse único slide. É ótimo para poder surpreender o seu público-alvo, seja ele seu professor, seja ele alguém para casa, você queira vender um produto ou mostrar as suas habilidades com PowerPoint. E é isso aí, pessoas. Uma ótima semana a todos e fiquem com Deus.